Não vai acabar. E as pessoas que eu prejudiquei? E as pessoas que eu fiz mal? E as pessoas que eu violentei, fiz mal, roubei, prejudiquei, tirei alguma coisa que era por direito dela? Depois a gente sai do corpo, vai estar todo mundo vivo. E as consequências disso? Porque se todo mundo morresse, acabou. Se eu nunca fui pego nas minhas ações ruins, tudo bem. Mas a pessoa não morre, ela continua vivendo. E aí vem o problemão das consequências das minhas ações que eu tive em vida. E aí a gente vai ver, através das evocações, os arrependimentos, né, dos espíritos que, quando percebem, né, o tempo que perderam ou o mal que fizeram, vão ter que reencarnar para recomeçar uma nova existência. Porque ela desperdiçou, aproveitando da liberdade social, deixando de lado a questão moral e só vivendo conforme as regras da sociedade. Aquilo que a sociedade não me pune, eu prejudico mesmo, eu minto mesmo, eu saqueio, eu engano, eu trapaceio, eu puxo o tapete, eu traio. Que a lei humana não me pune nisso, ela não consegue me atingir nesses pontos. Só que aí, quando a gente está na vida do espírito, isso muda, né? José. É, eu só ia falar, interessante, né, que muitos religiosos podem argumentar assim, não, isso aconteceu porque a gente deixou de acreditar no inferno, né? O inferno era um bom freio moral. Mas a gente vê que a ideia do inferno não bota mais medo hoje, né? Que nem o bicho-papão, sei lá. É uma coisa que servia para a infância da humanidade, mas não serve mais hoje. É justamente pela religião dogmática, continuar com esses dogmas, que caiu a sociedade no ateísmo, né? No materialismo. Então, a gente tem que trazer um freio moral mais racional, né? A reencarnação ela é muito mais racional, porque ela não vai te corrigir pelo medo, né? Ela vai te dar uma explicação racional de que é como um médico, né? Que fala assim, não, se você comer demais, você vai passar mal. Ele fala isso baseado em ciência, evidência, né? Então você tem uma base racional. O Espiritismo vai dizer, se você fizer isso na vida espiritual, você vai ter determinadas consequências numa próxima encarnação, né? Mas o Espiritismo faz isso baseado na experimentação mediúnica, né? Porque os próprios espíritos que fizeram isso vêm falar, né? Que tiveram determinado comportamento na Terra vêm falar o que estão sofrendo, né? Então, não é um simples moralismo, mas algo científico, né? Então é muito mais moralizador, né? Eu recentemente refiz o estudo do Lar de uma Família Espírita, né? E é muito interessante ver, né, como os próprios parentes desencarnados vêm e falam, né? Não, você está fazendo isso, você está errado, eu vi você fazendo isso. Então isso é muito mais moralizador, né? E o diálogo com o anjo da guarda do que simplesmente uma exposição moralista, né? Então o espiritismo aplicado tal como Kardec concebia teria um poder de melhoramento social tremendo. O Lauro diz aqui, aí está aí a força do espiritismo, as evocações, e fazer um estudo dessas comunicações, você poder usar os exemplos que eles nos dão e assim procurar agir com discernimento moral. Exatamente. Exatamente. Mas no movimento espírita brasileiro se aboliu a prática das evocações, né? Então, a evocação no anjo da guarda, então se perdeu essa base desse melhoramento moral que o espiritismo propôs, né? Enfim, acho que a gente pode seguir na leitura. Vou ler então. Eu vou ler e daí passo para o José fazer o comentário e deixo para comentar por último, para a gente dinamizar um pouco aqui. Segue Kardec falando, né? Um espírito disse: zombaram das mesas girantes, não zombarão nunca da filosofia e da moral que dela decorrem. É que, com efeito, hoje estamos longe, depois de alguns anos apenas,
nesses primeiros fenômenos que serviram por um instante de distração para os ociosos e os curiosos. Esta moral, dizeis, está obsoleta. Os espíritos deviam ter espírito bastante para nos dar algo de novo. Frase espirituosa de mais de um crítico. Tanto melhor. Se ela está obsoleta, isso prova que ela é de todos os tempos. E os homens são mais culpados por não tê-la praticado, pois não há verdadeiras verdades senão as que são eternas. O Espiritismo vem lembrá-la, não por uma revelação isolada, feita a um único homem, mas pela voz dos próprios Espíritos, que como uma trombeta final lhes vem proclamar. Crede que aqueles que chamais de mortos estão mais vivos do que vós, pois eles veem o que não vedes e ouvem o que não ouvis. Reconhecei naqueles que vos vêm falar os vossos parentes, vossos amigos, e todos aqueles que haveis amado na terra, e que acreditáveis perdido para sempre. Infelizes aqueles que creem que tudo acaba com o corpo, pois serão cruelmente desenganados. Infelizes aqueles a quem terá faltado a caridade, pois sofrerão o que tiverem feito os outros sofrer. Escutai a voz daqueles que sofrem e que vos vêm dizer: nós sofremos por não termos reconhecido o poder de Deus e duvidado de sua misericórdia infinita. Sofremos por nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa avareza e por todas as más paixões que não soubemos reprimir. Sofremos por todo o mal que fizemos ao nosso semelhante, pelo esquecimento da lei de caridade. Eu vou ler o finalzinho aqui. Incrédulos. Dizeis se uma doutrina que ensina tais coisas é risível, se ela é boa ou má, vendo-a tão somente do ponto de vista da ordem social. Dizeis se os homens que a praticam seriam felizes ou infelizes, melhores ou piores. Passo para o José comentar. Se puder subir o texto só um pouquinho, Eric, para voltar no começo onde o Michel leu. Assim, ele continua falando desse tema da zombaria, né? Acho que Kardec, ele não era, como a gente sabe, né? Ele não era um intelectual que ficava fechado no gabinete, escrevendo, mas ele conhecia, conversava com as pessoas, dialogava. Ele debatia na mídia, ele debatia nos periódicos, na Revista Espírita. Ele visitava pessoas, as pessoas chamavam ele para conversar, né? Para dar orientações sobre o espiritismo. Então, ele conhecia muito bem todos os tipos de críticas, né? E Kardec era um mestre em fazer essas classificações, né? Ele falava, olha, existem os críticos que recusam os fatos, existem os críticos que não recusam os fenômenos, mas divergem com relação às explicações, à causa. Então ele conhecia muito bem todos os críticos, então ele deve ter passado por muitas zombarias desse tipo, né? Porque, como a gente sabe, os fenômenos espíritas, eles sempre estiveram aí na humanidade, mas sempre foram, como não se tinha uma teoria científica racional para explicar esses fenômenos, eles eram tidos como bruxaria, feitiçaria, magia, superstição, sobrenatural, esse tipo de coisa, né? E isso ao longo de muitos séculos na história da humanidade. Quando você chega a uma teoria científica racional que vai explicar os fenômenos, caso a pessoa não conheça bem, não compreenda bem essa teoria, ela vai continuar achando que tudo isso é mera criação da cabeça, é loucura, etc. E aí cai nessa questão da zombaria, né? Como ele está colocando aqui. Mas é uma moral sã que advém desses fenômenos, né? E como Kardec coloca aí embaixo,
Alguns dizem que é uma moral, é uma mensagem obsoleta.